Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Manchete do jornal Diário Popular de hoje: projeto da taxa do lixo vai para a Câmara em novembro. Este projeto já esteve na mesa do diretor-presidente do SANEP, uns 2 anos atrás, já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores por pelo menos outros 2 prefeitos que eu me lembro. Me lembro aqui que 3 prefeitos já encaminharam. E a resistência da Câmara e certamente da população, em grande parte, faz com que os prefeitos recuem. E eu até gostaria que o vereador Roger Ney estivesse aqui na sala, se ele estiver na antessala, por favor, queiram chamá-lo, porque eu acho que ele vai me ajudar num raciocínio, ele que é um vereador aliado do governo. Eu quero dizer que eu, apesar de ser um vereador de oposição, apesar de saber do desgaste que é mais uma taxa para a população cobrar, eu não sou contra uma taxa do lixo na situação de Pelotas. Considerando os valores, considerando os valores de água e esgoto, considerando que a legislação nacional cada vez aperta mais o cerco sobre a questão do lixo, considerando a situação do SANEP, que se não tiver uma receita para o lixo vai falir e nós vamos ter que privatizar o SANEP. Eu não sou contra a criação de uma receita para custear o lixo, mas, vereador Roger Ney, aí que entra o diálogo que eu quero ter com o vereador Roger Ney. Eu aceito votar e até voto a favor, se apresentarem uma auditoria do SANEP aqui nessa casa. Se apresentarem um raio-x sobre horas extras, cargos de comissão, funções gratificadas, desperdício de água, cobrança de devedores, aluguéis de veículos e prédios, contratos assinados, como esse de levar o lixo lá para Bagé, se apresentarem para Candiota, que Candiota é um município que emancipou-se recentemente, eu nasci ali, então ainda me considero um bagense, apesar de ter passado a minha infância em Candiota. Só para explicar a surpresa que ficou o vereador Gaúcho, na verdade eu fiz uma confusão. O lixo é levado para Bagé, que era um distrito dele. Aliás, para Candiota, que era um distrito de Bagé. Por isso a confusão, não é que eu queira levar o lixo para mais longe. Mas se for apresentado uma auditoria ou um raio-x e nos convencer, eu não tenho problema nenhum de votar a favor, porque eu acho que o SANEP corre risco. Eu vou conceder uma parte ao vereador Marcos Cunha. Obrigado pela parte, vereador Ivan Duarte, importantíssima a sua manifestação. Eu queria só me somar. Eu tinha dito, quando cheguei aqui no plenário, conversando com alguns vereadores, eu tinha já conversado com o vereador Roger Ney, exatamente nesse sentido, de voltar a fazer um apelo para o vereador Roger Ney, que é da base do governo, para que o governo apresente uma auditoria externa para que seja independente. Nós ouvimos aqui relatos do sindicato chamando a atenção para números diferentes daqueles que foram apresentados pela administração. Então, existe aí uma incongruência. Nós precisaríamos de uma auditoria externa, independente, para nos dar garantia de que realmente a situação do SANEP exige a criação de uma taxa de lixo. Se for assim, eu acho que os vereadores dessa casa não vão se opor. Agora, tem que vir, sim, uma auditoria externa para nos convencer de que os números exigem essa postura drástica. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Roger Ney me solicita uma parte também. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Ivan Duarte, primeiramente eu quero lhe dizer que eu compartilho da sua ideia e eu acho que é por aí mesmo. Nós temos 2 coisas importantíssimas para discutir neste caso, no caso de uma criação de uma nova taxa para nossos munícipes. Primeiro, que está se onerando mais ainda a nossa sociedade, que clama por desoneração
Então, nós trabalhamos quase 5 meses ou 5 meses por ano só para pagar impostos. Então, estaríamos criando mais um imposto. Por outro lado, nós temos uma autarquia que é a menina dos olhos de Pelotas, que é o nosso SANEP, que penso que nós temos que lutar com todas as forças para tentar, de uma forma ou de outra, salvá-lo, tá, de uma possível privatização, que eu sei que em momento algum o governo falou em privatização, mas também tem acompanhado a sua linha de raciocínio, que quando as empresas estatais estão falidas, não resta outra solução a não ser privatização. Mas também penso, vereador Ivan, que para nós discutirmos um projeto dessa magnitude e com esses dois fatores importantes, não é possível se nós não tivermos os números na nossa mão. Então, por isso, foi feito, por parte deste vereador, um pedido de uma auditoria externa, e naquela época me foi respondido, vereador, eu tenho a resposta ali, no caso que respondeu na época foi a vice-prefeita, de que era desnecessário porque o projeto não viria para a Câmara. Se o projeto realmente vir para a Câmara, então, a própria vice-prefeita já dizia, então, que tem que ter, para nós podermos, no mínimo, ter um mínimo de conhecimento de números, porque a gente ouve tanto a direção como o governo, como o próprio sindicato, e a própria comunidade causa uma confusão muito grande. Então, não vejo como começar a discutir o projeto, a possibilidade se não tiver uma auditoria. Obrigado pela parte, vereadora. Obrigado, vereador Roger Ney. Eu acho que resta pouco a dizer, né, e eu acredito que a maioria dos vereadores vai concordar com esse raciocínio, né? Nós temos que ter aqui, para votar a taxa do lixo, que vai ser, sim, uma grita da população, eu tenho certeza. E mais uma questão, o valor dessa taxa. Eu lembro que o prefeito Marrone mandou para a Câmara e depois retirou, porque percebeu que a esmagadora maioria ia ser contrário. Não foi só o Marrone que mandou, outros 2 prefeitos, eu lembro de uma, já me disseram aqui 3 vereadores que 3, eu lembro do prefeito Anselmo e não lembro qual é o outro que mandou, sinceramente. Mas sabe qual era o valor da taxa do lixo, quando o prefeito Marrone mandou para casa? Era R$1. R$1 e as pessoas não queriam pagar. Agora eu quero ver também o valor que vai ser mandado. Nós temos que ver os valores desses contratos com lixo, quanto é que custa o lixo para a cidade, quanto é que custa para recolher, quanto é que custa o transbordo, quanto é que custa lá em Candiota, além dos 90 mil mensais que a gente tem que pagar ali para manter inativa, mas é lei. Então, vereador Roger Ney, só para repetir, eu também nunca ouvi do governo atual, olha, eu quero privatizar, eu vou privatizar, eu nunca ouvi isso, né? Mas eu tenho certeza que se continuar assim o SANEP, a escalada do custo do lixo subindo, a receita e o custo com pessoal, manutenção e investimento numa curva quase que parada, uma curva horizontal, enquanto que o lixo vai indo, o SANEP vai ser privatizado. Não vai ser a Corsã que vai pegar o SANEP, a Corsã não tem dinheiro para investir em lugar nenhum, assim como o SANEP. O presidente do SANEP, só para finalizar, veio aqui e trouxe um cano, que tem mais de 100 anos, de ferro, que 70%, 80% daquele cano é ferrugem por dentro, e disse que tem 150 quilômetros de cano nessa condição e eles não têm dinheiro para trocar. E ao lado disso, o SANEP traz dinheiro a fundo perdido para Pelotas e constrói estação de tratamento de esgoto no Laranjal, vai construir uma estação de tratamento de 45 milhões aqui no São Gonçalo, uma série de obras enormes, mas não tem dinheiro para o básico, depois que é ligar aquilo até a casa das pessoas. Tem dinheiro, que é federal, que vem para construir a coisa grande. Depois a ligação daquilo com a vida das pessoas não tem dinheiro. Vai chegar uma empresa privada, mas sim, tem que investir, mas não tem dinheiro para investir, não tem receita. Entende, o vereador Valdomiro até acho que é uma pessoa importante para contribuir com esse debate, mas a realidade do SANEP é essa. O SANEP não tem dinheiro para investir em quase nada, mal se mantém de pé. Os salários estão 3 níveis já abaixo do salário mínimo no SANEP, que era uma autarquia das mais ricas do Estado.
Então o Sanep está indo para a falência ou para a privatização, ninguém vai me convencer do contrário. A taxa do lixo é uma necessidade, mas só votaremos se tiver um raio-x completo, uma auditoria externa do Sanep, para nos provar que o dinheiro que vai entrar não vai para outras coisas. Isso é importante a gente votar. Se for assim, eu já quero declarar aqui, dependendo do valor, claro, eu sou favorável. Obrigado.